Papa Bento XVI completou recentemente 60 anos de vida sacerdotal. Que coisa maravilhosa, né? 60 anos como sacerdote, ou bispo, ou cardeal, ou arcebispo, servindo a igreja. Já há 7 anos é o nosso Papa. Em 2005, o Papa João Paulo II morreu e foi eleito, então, o Papa Bento XVI. Interessante o seu nome. Por que ele escolheu o nome de Bento? Porque sabemos que o seu nome é Joseph Ratzinger, né? Alemão. Ele escolheu o nome de Bento porque ele ama muito um grande monge que é chamado de o pai da Europa, São Bento de Núrcia. É uma história muito interessante essa. São Bento foi praticamente o homem que estabeleceu na Europa, a partir do século V, uma infinidade de mosteiros. E essa infinidade de mosteiros que São Bento de Núrcia deixou na Europa, né, foi o que possibilitou à igreja a evangelizar os bárbaros. Porque nós sabemos que no ano 476 o Império Romano caiu na mão dos bárbaros. Foi caindo aos poucos, mas definitivamente, 476, os bárbaros tomaram conta do Império Romano e a Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros brigando entre eles, e a igreja foi a única instituição que ficou de pé nessa tempestade toda. E quem é que fez com que a igreja educasse esses bárbaros, evangelizasse esses bárbaros, e depois de 600 anos, criasse a chamada cristandade, o mundo novo, cristão da Idade Média? Foi a igreja, e principalmente por causa dos monges, dos bispos e dos santos. Mas os monges tiveram um trabalho importantíssimo, e principalmente por causa de São Bento. Então, por que o Papa escolheu o nome de Bento? Porque ele percebe que a Europa de hoje precisa de um novo Bento. Ou seja, aquela barbárie voltou à Europa. Não uma barbárie naqueles modos de violência, de superstições, de guerra, não, mas uma barbárie muito pior. Uma barbárie que quer o quê? Que quer rejeitar Deus, que quer expulsar Deus da sociedade. Não é? Um paganismo que volta e que quer aprovar tudo que a lei de Deus não aceita. Aprovar o aborto, aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, aprovar a eutanásia, aprovar a manipulação de embriões, matar embriões para gerar produto para terapia. Enfim, uma coisa muito difícil. Então o Papa escolheu o nome de Bento, né? Como que para dar à Europa um novo pai, já que Bento de Núrcia foi o primeiro pai, né? O Bento XVI trouxe essa característica. E é muito interessante nós notarmos que durante 24, 25 anos, quase, ele foi o braço direito de João Paulo II. Sim, porque o Papa João Paulo II, logo que foi eleito, em 1979, chamou o Papa Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger lá na Alemanha, um catedrático de várias universidades alemãs, como a Universidade de Tübingen, como a Universidade de Frankfurt e outras, um teólogo de primeira linha, um dos homens que mais livros publicados de teologia tem. O Papa João Paulo II o chamou para ser o prefeito, ou seja, o dirigente da instituição mais importante do Vaticano, que é a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Ou seja, aquela congregação que olha o mundo cristão em toda a terra e verifica se não tem erros, se não tem heresias, para que a sã doutrina da fé não se corrompa. Então, o remédio da salvação, a verdade que salva, não perca a sua autenticidade. E até João Paulo II morrer, né, o cardeal Ratzinger acompanhou João Paulo II. Inclusive, algo muito interessante foi que na última Via Sacra, que aconteceu ainda em vida João Paulo II, que ele não conseguiu mais fazer, porque não tinha condições físicas, ele pediu que Bento XVI, ou seja, o seu cardeal Ratzinger, fizesse esta Via Sacra, que é feita na Sexta-feira Santa no Vaticano. Então, por isso, né, ficou assim esse marco muito forte. 24 anos o assessor do Papa foi esse gigante que hoje é o nosso Papa nosso Papa Bento XVI. E é muito importante dizer que era um homem de confiança de João Paulo II.
Era um homem que todos os assuntos João Paulo II discutia com ele e aprovava sempre as decisões que tomavam juntos. Né? Uma coisa impressionante. Então, nós damos graças a Deus, nós somos muito felizes por ver a igreja que saiu das mãos de João Paulo II passar para as mãos do Papa Bento XVI. Foi uma graça extraordinária. E outra graça extraordinária, meus irmãos, é que esse homem já tem 85 anos de idade, que ele completou agora em 2012, no dia 16 de abril de 2012, 85 anos de idade, e esse Papa está forte de saúde física, está forte de saúde mental, está lúcido, trabalhando, né? Tem domínio completo de todas as situações da vida da igreja. Nós temos que pedir muito a Deus, né? Nesses 85 anos desse Papa que, né, lhe dê saúde, lhe dê força para conduzir a Santa Igreja do Senhor.